Alô Manaus, boa tarde Amazonas, boa tarde a você, meu amigo, minha amiga telespectadora que acompanhava aí o programa do Tabosa e agora fica aqui na minha companhia, é o Câmera 13 entrando no seu lar e já pedindo licença para fazer parte aí da sua família e lhe convidando também para fazer parte aqui da nossa família, não é? A nossa Band Amazonas, o nosso Câmera 13, o programa da nossa gente. Olha, gente, no programa de hoje nós temos muitos temas importantes para discutirmos. Você sabe que a saúde do coração é uma parte fundamental da nossa vida, do nosso corpo, e que nós precisamos cuidar muito bem, é verdade. Por isso, daqui a pouquinho o Câmera 13 vai bater um papo com o cardiologista Dr. Mariano Terraza, nosso grande querido amigo. Deixa eu mostrar aqui, porque ele já está aqui conosco, é um prazer recebê-lo. Ontem foi o dia do cardiologista. Dr. Mariano aqui, na pessoa dele, eu quero cumprimentar todos os nossos profissionais, não é? Que a gente sabe que são dedicados, lá do Francisca Mendes, que é, de fato, a grande referência do coração aqui do nosso estado. E o doutor Mariano presta esse serviço assim, maravilhoso aqui, não é? Para todas as vidas. Isso é bacana. Portanto, você já pode enviar a sua pergunta aqui para o doutor Mariano, tá certo? Você já pode tirar suas dúvidas. Gente, você sabia que a pressão alta é um fator de risco aí para o coração? É verdade. Colesterol, diabetes, enfim, muita coisa que pode ser trabalhada. E as dúvidas a gente tira hoje, daqui a pouquinho, com o doutor Mariano. Hoje é dia das gestantes. Olha que coisa boa! É claro que a gente cumprimenta esse segmento tão importante para a gente, né? As nossas mamães. O doutor Mariano vai falar daqui a pouquinho também para essas mulheres. Olha que coisa bacana. Oh, meu Deus, que mimo! Olha aí. Essa fase da vida das mulheres, que é uma fase tão importante, não é? E a gente sabe, é importante salientar, gente, olha que o exame de Zika, por exemplo, aí que assusta tantas mamães, tantas mulheres grávidas, é de fato um exame importante, agora é obrigatório também. O Ministério da Saúde obriga os hospitais, as maternidades a fazerem. Então tá aí essa fase, que é uma fase assim bonita, né? Mas que precisa ser muito bem cuidada. A mulherada precisa fazer o pré-natal. É um momento essencial, não é, da vida da gente, que a gente tem que dar toda a importância, tá certo? E olha, por falar em importância, a Conceição Sampaio, nossa deputada federal, esteve lá na Secretaria de Segurança Pública falando com o secretário Sérgio Fontes, preocupada com a questão da violência, desse momento que o nosso estado passa, que a gente precisa de fato, não é, dar importância para o trabalho da polícia, que a gente sabe que são eles que de fato protegem a vida do cidadão de bem, não é? A delegacia aí que está aí abertas precisam tratar bem o cidadão naquele momento que o cidadão recorre. Então é claro que esse foi um momento especial na vida da deputada Conceição Sampaio, porque ela foi lá cobrar por você que está nos assistindo, cobrar também para as mulheres que sofrem a questão da violência contra a mulher. Tem aí, não é, a questão da delegacia, que a gente precisa enxergar a importância da delegacia da mulher. E a gente vai ouvir agora aqui na reportagem do Câmera 13. Põe no ar. A deputada Conceição Sampaio visitou a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas para tratar com o secretário Sérgio Fontes questões envolvendo segurança pública no Amazonas e as questões da autonomia da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher da Zona Norte de Manaus. Nós temos uma relação muito próxima com a deputada, eu sempre tenho lembrado isso a respeito dos apoios que recebemos dos nossos parlamentares em Brasília, e a deputada sempre presente, sempre preocupada em saber o que está acontecendo e como ela pode ajudar o sistema de segurança. Nós, agora conversando com ela, estamos sabendo da preocupação dela com relação à questão da mulher, né, da proteção dos direitos da mulher, da violência contra a mulher. Isso nos preocupa muito. Nós tivemos um problema com relação às delegacias da mulher no interior por conta daquela DIN
que nós perdemos autoridades policiais e nós temos que nos unir para que a gente possa usar esse conhecimento, usar a disposição da deputada para a gente melhorar a qualidade do serviço para a nossa mulher, dentre outras inúmeras demandas que a segurança pública do estado do Amazonas precisa. Hoje a segurança pública no Brasil vive um momento muito difícil. Então, ficamos contentes com o apoio e o engajamento de parlamentares do nível da nossa deputada. Há quase 3 anos, a delegacia foi inaugurada e está localizada no bairro Cidade de Deus, ao lado do 13º DIP. A delegacia é composta por 5 alas. É subdividida em sala de delegado, de investigadores, escrivães, sala de arquivo, além de uma área onde é oferecido atendimento psicológico e de assistência social às vítimas. Primeiro, fazer um agradecimento a todo o trabalho que o secretário Sérgio Fontes está fazendo no Amazonas, com uma equipe certamente de pessoas engajadas a mudar a realidade que nós vivemos, que não é uma realidade só do Amazonas. Hoje é um desafio fazer segurança pública no estado brasileiro. E para nós aqui no Amazonas, a situação ainda é muito mais complicada, porque nós estamos aí com as fronteiras desprotegidas e fazendo com que aquilo que mais ataca o cidadão de bem continue aumentando, que é o poder do tráfico. Então, a Secretaria tem combatido muito isso. É claro que para se combater é preciso criar as possibilidades necessárias. Aí vem os recursos que são necessários ter. Mas eu não posso aqui deixar de reconhecer, e faço isso de público sempre, o trabalho que o doutor Sérgio vem realizando, tenho o conhecimento. Nesse momento nós precisamos de pessoas que tenham um conhecimento de como se faz segurança pública. Segurança pública não é só ler no livro e botar em ação, não. Tem que entender o sistema, compreender esse sistema e saber aquilo que é possível e aquilo que fará a diferença na vida de cada cidadão e de cada cidadã. Eu não tenho dúvida que nós temos uma pessoa muito preparada no comando da segurança pública do estado do Amazonas. E como parlamentar que estou, não posso ficar fora desse debate. Venho sempre me colocar à disposição com o nosso trabalho em Brasília, com os recursos das emendas parlamentares, sempre tentando colocar esse debate como pauta também nacional. O Amazonas precisa ter um olhar diferenciado por causa das nossas fronteiras e porque nós sabemos o que causa a violência. É o tráfico. Isso causa a violência, mas é um comércio ilegal que cresce no mundo inteiro e nós temos uma porta que está aberta e nós precisamos fechar essa porta. Aí sim nós teremos a segurança que nós precisamos começar a conquistá-la aqui no estado do Amazonas. Em relação ao mês de agosto, nós estamos completando 11 anos da Lei Maria da Penha. Nós sabemos a importância dessa legislação, mas é preciso recursos para implementá-la cada vez mais. E logo depois da Lei Maria da Penha, a gente teve uma outra lei, que é a lei do feminicídio. E no Amazonas nós temos casos de mulheres que morreram só pelo fato de serem mulheres. Tem uma relação direta a lei do feminicídio com a Lei Maria da Penha. Então, quem é esse algoz desta mulher? E eu tenho aqui a felicidade de também estar participando nesse momento da elaboração de um projeto que o doutor Sérgio está fazendo com a Secretaria, com o Poder Judiciário, para que a gente dê a essa mulher a proteção que ela merece, mas acima de tudo, para que a gente demonstre a esse algoz que ele não está livre. E que a área da segurança está atenta. E infelizmente a gente precisa lembrar disso, né? Que muitas vezes é preciso ir para o sistema prisional para que as pessoas entendam que elas não estão podendo usar a sua liberdade da maneira que elas estão usando. Então, a regra no país é justamente a liberdade, a exceção é a prisão. Mas quando você comete um ato ilícito, acabou a liberdade. Muito bem, parabéns aí à deputada Conceição Sampaio, que foi lá cobrar, mas também ela participa, ela colabora, envia emendas, porque a gente sabe, né? Nós temos uma polícia que se compromete, aqueles que não são bons têm que sair fora, aqueles que não vestem a roupa da instituição, não é? Precisam sair, de fato, mas aqueles que estão lá, que atuam, que acordam cedo, que lutam pela sua vida, pela minha vida,
esses precisam ser reconhecidos e nós precisamos respeitar. E lembrando aqui do doutor Sérgio Fontes, que, gente, é uma pessoa mesmo comprometida, né? Que vai lá, corajoso, porque lutar contra esses bandidos que estão aí, que não estão nem aí, matam e deitam a cabeça no travesseiro e dormem sem nenhum problema. E a gente sabe que isso acontece, né? Infelizmente. E por isso é importante todos nós participarmos desse momento, viu? Parceria, sociedade e polícia. Aqui nós temos inclusive um dado, não é? Dessa questão da violência contra a mulher, que é algo que nos entristece muito. Olha, 3 em cada 5 mulheres já sofreram violência no relacionamento. Então, isso acontece mesmo, né? A gente sabe que isso ainda são aqueles casos que são contabilizados, porque tem aqueles que a mulher tem tanto medo e depende do agressor para ajudar na alimentação dos filhos, muitas vezes até por amor mesmo, a mulher acredita que o homem vai mudar, né? Que o agressor, porque homem que é homem não faz isso não, gente, mas não faz mesmo. Homem que é homem nos ajuda nessa luta. E hoje nós temos um número muito grande de homens, doutor Mariano, que nos ajudam a enfrentar a questão da violência contra a mulher. Então, a esses homens eu quero aplaudir, porque são homens dignos, corretos. Afinal, todos nós nascemos de uma mulher e nós precisamos respeitar. Acabou o amor, acabou o relacionamento, vai embora, não é? Mas deixa, não precisa matar, pra quê, por quê? Ninguém é de ninguém, nós somos daquele lá de cima, né? E se a gente gosta, a gente respeita, né? Se a gente ama, a gente valoriza. A gente ajuda, a mulher não quer o espaço, não, do seu companheiro. A mulher quer estar ali, ó, do lado. A gente sabe que existe um número muito grande de mulheres que ajudam na alimentação e quando se aposentam, ainda compram os medicamentos do seu companheiro. Isso é maravilhoso, é assim que tem que ser. Esse país, as pessoas, que coisa maravilhosa. Eu vou para o intervalo comercial, mas não sai daí não. O Câmera 13 volta já. Já de volta, obrigada aí o pessoal de Taquatiara, mandando mensagem aqui pra gente, Coari, Humaitá, Iranduba, Tefé, Presidente Figueiredo, são muitos municípios, Urucará, Urucurituba, enfim, todos nos acompanhando, muito obrigada pelo carinho. E por falar em carinho, tá aqui uma pessoa que tem muito carinho pelo nosso programa, doutor Mariano Terraza. Tudo bem, doutor Mariano? Satisfação estar com você aqui. Olha, ontem foi o dia dos cardiologistas, né? Então eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar o doutor Mariano e todos que nos assistem nesse momento. Agora, doutor Mariano, a gente vai falar hoje sobre o coração, né? E a gente sabe que o coração, ele acaba trazendo complicações de outros órgãos, ou então outros órgãos podem complicar também o seu funcionamento. Eu queria que o senhor pudesse começar hoje falando sobre isso. Muito bem. Quando a gente fala em doença cardiovascular, a gente quer lembrar que a doença cardiovascular é a principal causa de mortalidade e morbidade no Brasil. E as duas grandes doenças cardiovasculares que provocam essa catástrofe, digamos, são o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Certo. Então, essas duas doenças são as responsáveis pelos altos índices de mortalidade cardiovascular no Brasil. Em relação tanto ao infarto quanto ao AVC, nós temos patologias em comum que podem provocar essas duas doenças. Quais são essas patologias em comum? Quais são essas doenças que vêm causar tanto o infarto quanto o AVC? São a arteriosclerose e a hipertensão arterial. Essas duas doenças são responsáveis por esses altos índices. Normalmente, a hipertensão arterial, que é um fator de risco também para a arteriosclerose, ela dá AVC hemorrágico por rotura de vasos cerebrais. E olha, aproveitando aqui o que está trazendo aqui essas informações tão importantes, não é? Pelo doutor Mariano, nós queremos aqui prestar toda a nossa homenagem a essa família que nós gostamos tanto, não é? O nosso deputado Sabino Castelo Branco, que
infelizmente, hoje está passando por essa situação, mas todo o nosso estado está em oração. Aqui no Câmara 13, a nossa Band Amazonas, a gente sabe que o quadro é um quadro difícil, complicado, né, doutor Mariano? Exatamente. Mas para Deus nada é impossível, não é? E o Sabino, que sempre defendeu tanto o nosso povo, esse estado, está lá fora lutando, a gente sabe que a vida, ela prega surpresas, mas a gente sabe também, e Deus sabe a importância que tem a vida desse homem, não é? De Deus abençoado. E esse quadro que o doutor Mariano, inclusive, está trazendo aqui, não é? A gente está falando sobre o AVC, em especial o AVC hemorrágico, o quadro que a gente tem, não é, aí do Sabino, para que a gente entenda melhor o que está acontecendo e que a gente torça mesmo, porque, olha, a oração, gente, sempre chega lá em cima, viu? Então a gente está aqui para torcer, né, doutor Mariano? Exatamente. Doutor Mariano, explica para a gente o que é o AVC hemorrágico. Isso. O AVC hemorrágico, normalmente, ele acontece por uma ruptura de um vaso intracraniano. Nós temos duas maneiras de haver essa ruptura. Ou é uma malformação arteriovenosa, que são chamadas de MAVs, são congênitas. Então, há uma predisposição porque esses vasos são mal formados, há uma predisposição para a ruptura desse vaso, desde que haja um fator predisponente. E o fator predisponente que muitas vezes está muito associado a essa ruptura é a hipertensão arterial. Nossa! Então, a hipertensão arterial é um substrato, digamos, para uma pessoa que tem um aneurisma cerebral, que é a outra doença que provoca acidente vascular cerebral hemorrágico, que haja uma ruptura desse vaso. E havendo uma ruptura, o sangue extravasa e inunda o cérebro, tanto o parênquima cerebral quanto o entorno do cérebro. Nós sabemos que o cérebro está condicionado na caixa craniana, óssea. Então, quando há uma hemorragia que inunda, há uma pressão e essa pressão não consegue se expandir, então ela pressiona para dentro, ela pressiona a massa encefálica, daí a gravidade. Por isso que, quando há uma compressão cerebral importante devido a essa hemorragia, o neurologista já vai e faz uma cirurgia para aspirar todo aquele sangue e descomprimir o cérebro. Porque se não fizer isso, o paciente falece, porque o cérebro vai sofrer uma compressão crescente e vai afetar o tronco cerebral e então levando à parada cardiorrespiratória. Então, por isso que o paciente, toda vez que é identificado que está havendo um extravasamento importante de sangue, ele precisa sofrer uma intervenção para haver uma drenagem desse sangue que vai comprimir o tecido cerebral. Então, normalmente, dos AVCs, o acidente vascular cerebral hemorrágico é menos frequente do que o isquêmico. Certo. Todos dois são graves. O isquêmico, ele acontece por obstrução do vaso. Mas por que acontece? Pode assim acontecer do nada, de repente, ou a pessoa é predisposta a isso? Olha, existe o fator de risco. Quais são os fatores de risco para aparecer um AVC? Tanto hemorrágico quanto o AVC isquêmico. No isquêmico, o fator de risco é hipertensão, diabetes, colesterol elevado, triglicerídeos elevado. São os fatores de risco que predispõem à formação da arteriosclerose e obstrução daqueles vasos, entupimento dos vasos. Em relação ao hemorrágico, pode haver fator predisponente de ele ter um aneurisma cerebral, aneurisma encefálico das artérias do cérebro, ou uma malformação arteriovenosa, que é da parte venosa e arterial. Esse é o fator que é predisponente. Aí vem a hipertensão ou um outro fator associado que faz acontecer. Exato, o estresse. O estresse agudo aumenta a pressão, rompe o vaso que tem a parede fraquinha. Agora, existem sintomas? Existem sintomas, doutor Mariano? Bom, o sintoma, ele tem sintomas. Ele tem qual é o sintoma mais comum? A dor de cabeça. Gente! Então, pessoas que têm
cefaleias frequentes, cefaleias intensas, que não tem uma explicação, então devem ir no neurologista. Agora, como que é essa dor de cabeça? É uma dor de cabeça na nuca, frontal? Como é essa dor de cabeça? Normalmente é uma dor de cabeça frontal, parietal. A da nuca é mais relacionada à hipertensão arterial. Então, são dores de cabeça violentas e de causa inexplicada. Não tem um fator. Tirando o problema da enxaqueca, que é uma doença que já evolui com dor de cabeça, quer dizer, o paciente que tem enxaqueca, isso tem a sua particularidade. Mas são pacientes que não sofrem de enxaqueca e que começam a apresentar cefaleia, de causa inexplicada. Aí você vai ver, você pode detectar uma hipertensão arterial, mas sempre você deve explorar se ele não é portador de uma doença tipo aneurisma cerebral ou malformação arteriovenosa. Que olha, gente, tem uma pergunta aqui, cerca de 17,5 milhões de pessoas morrem todos os anos vítimas de doenças cardiovasculares. Então, segundo a organização aí de saúde, gente, é importante. Importante. Uma coisa que eu lembrei que era bom falar, nós temos o costume de usar ácido acetilsalicílico para prevenir trombose, não é verdade? É verdade. Geralmente você vai, vou tomar o preventivo ácido acetilsalicílico. Isso é uma arma de dois gumes. O ácido acetilsalicílico é uma droga que tem uma indicação precisa na medicina, mas ele não deve ser generalizado. Olha! Por quê? Principalmente em pessoas idosas, da terceira idade, que tomam sem uma indicação precisa, eu vou prevenir. Estudos já mostraram que em lugar de prevenir, ele predispõe à hemorragia cerebral. Olha, gente. Quando? Normalmente, o idoso, às vezes, ele não tem o equilíbrio 100%, ele pode cair. E ele, às vezes, cai e bate a cabeça. Ele está tomando ácido acetilsalicílico, está tomando AS. Certo. Bom, hemorragia cerebral, pela batida, porque ele tem uma predisposição para sangramento pelo uso da AS. Então, estudos mostraram que idosos que tomam AS têm muito mais frequência de trauma crânioencefálico com hemorragia intracraniana. E mais do que a prevenção, isso levou a mais mortes. Por isso que hoje a gente não usa o AS como preventivo em quem não tem uma indicação precisa. Qual seja, paciente que tem doença coronariana, paciente que tem arteriosclerose dos vasos cerebrais. Então, nesses casos que há uma predisposição para uma trombose, porque ele tem a doença arteriosclerose, aí sim, o risco-benefício, você usa o AS. Mas para aqueles que não têm, usar para uma possível prevenção pode ocasionar a morte deles. Olha, gente, muito importante isso. O assunto é muito importante, por isso a gente vai para um breve intervalo comercial. Na volta, a gente volta batendo um papo com o Dr. Mariano falando sobre colesterol, não é? Então, nós temos muitas perguntas aqui, as pessoas estão mandando, claro, todo mundo querendo se cuidar, não é? Querendo se prevenir. Tem que ser dessa forma. Por isso, não sai daí que o Câmera 13 volta já. Olha, é muito bom a gente conversar, não é? Com quem entende, porque a gente tira dúvidas, a gente passa a se cuidar melhor, a gente passa a cuidar melhor daqueles que nós amamos, porque muitas vezes a gente sente dificuldade realmente de convencer, de levar alguém ao médico, né? E a pessoa assistindo um bate-papo como esse aqui com o Dr. Mariano, certamente passa a cuidar melhor daqueles que amam também, né? A gente vai acompanhar uma reportagem e a gente vai mostrar que as pessoas estão deixando de fazer exames, hein? Deixando de se cuidar. E o colesterol também é um fator importante, viu? Vamos acompanhar aqui no Câmera 13. Põe no ar. Tenho 42 anos. Meu primeiro infarto foi aos 23 anos. 10 anos depois eu tive o segundo infarto. 2 infartos antes dos 40 anos e um vilão, o colesterol alto. No caso do André, o problema é hereditário e o controle só foi possível com muito remédio e uma boa mudança nos hábitos de vida. Se eu não tiver a combinação de medicação, um estilo de vida saudável, né, praticar exercício, alimentação balanceada,
Pode ocorrer um terceiro ou quarto infarto, com certeza. Juntamente com diabetes e a hipertensão, esse é o principal fator de risco para doenças cardiovasculares. E um dos grandes obstáculos no combate ao problema é a falta de informação. O teste para medir a taxa de colesterol é rápido e praticamente indolor. Ainda assim, 7 em cada 10 brasileiros não têm a menor ideia do próprio índice. 11% das pessoas nunca fizeram um exame do tipo. Aqui nessa ação, para conscientizar sobre os riscos do colesterol alto, tem muita gente que se encaixa nessas estatísticas. O senhor sabe o seu índice de colesterol? Não. Ah, filha, faz tempo que eu não sei, né? Que eu não fiz, porque a maior dificuldade para fazer no posto. O senhor nunca fez exame? Nunca fiz. A recomendação é fazer exames de sangue uma vez por ano para acompanhar os índices. O colesterol elevado não dá sintoma nenhum. O primeiro sintoma de um colesterol elevado pode ser um infarto agudo do miocárdio. O ideal é que o colesterol total não passe de 200 miligramas por decilitro. É importante ficar atento também aos índices fracionados. O HDL, conhecido como colesterol bom, responsável por proteger o coração, deve ficar acima de 40. Já o LDL, considerado colesterol ruim, provoca o acúmulo de gorduras nas artérias e não pode ultrapassar os 100 miligramas. Quem já teve problemas cardiovasculares deve manter o LDL em até 70. Todos os resultados devem ser avaliados por um médico. O que traz benefício para o coração é a mudança dos hábitos de vida, tanto do ponto de vista alimentar, de ter uma dieta saudável, como principalmente atividade física. O que aumenta esse HDL, esse colesterol bom, é o indivíduo fazer atividade física. Ele não precisa virar um atleta. O que ele tem que fazer é pelo menos caminhadas 40 minutos, 5 vezes por semana. O Ranilson vai voltar para casa mais informado e um pouco mais aliviado. Deu certo, senhor Ranilson? Deu certo, o colesterol tá bom, né? No total não está muito fora de base, então eu estou satisfeito com o resultado. Tem que fazer só um pouco de exercício físico. Com certeza. Olha só, vocês viram? A reportagem mostrou 60% da população não faz exames de colesterol. Doutor Mariano, explique melhor para o telespectador o que o colesterol, né? Ou melhor, aqueles que estão acima de fato do que precisa estar, dos índices, pode causar na pessoa? Bem, o colesterol, ele é danoso quando ele está acima dos valores normais. Uhum. Então, colesterol elevado é ruim para a saúde, em primeiro lugar. Você deve fazer a prevenção disso, fazendo anualmente uma avaliação laboratorial de como é que anda seu colesterol total, o HDL colesterol e o LDL colesterol. O HDL é o colesterol bom e o LDL é o colesterol ruim, juntamente com os triglicerídeos e a glicose. Então, isso faz o exame anual. Se você detecta que tem o colesterol ruim elevado, o LDL colesterol elevado, e o colesterol bom baixo, você vai fazer a prevenção. A prevenção consiste em mudar estilo de vida, como já falou. Qual é? Alimentação saudável e a prática regular de exercícios físicos. Quando o senhor fala em alimentação saudável, o que é essa alimentação saudável que faz bem ao coração? O que nós chamamos de alimentação saudável? Primeiro, evitar os dois pó brancos lá, o açúcar refinado e o sal. É mesmo? Evitar o excesso disso. Sim. Depois, evitar frituras, de um modo geral, evitar frituras. Evitar alimentos muito gordurosos. Sim. Quando eu falo evitar, é a assiduidade. A pessoa que no seu dia a dia, por exemplo... Só come isso? Só gosta de comer muito carne vermelha, carne gorda e come todo dia. Isso faz mal. Você, uma vez ou outra, ir numa churrascaria, comer seu churrasco, não vai fazer mal. Mas tem pessoa que gosta de carne vermelha todo dia. É verdade. E come bastante. Come mais do que 150 gramas só no almoço ou só no jantar. Aí não tem coração que aguente. Aí não tem. Aí o colesterol não tem nem balança que aguente, imagina coração, né? Aí vai acabar subindo. Então, a alimentação saudável é isso. O que você deve privilegiar? Frutas, as mais variadas, legumes, verduras, os mais variáveis, os cereais integrais, arroz integral, o feijão,
quando for comer massas, deixar as massas com menos frequência, mais para sair um domingo, um almoço em família. É verdade. Doutor Mariano, falar em família, hoje, né, é o dia da mulher grávida, da mulher gestante, né? Fale também com esse segmento tão especial aqui para o Câmera 13, de que maneira essa mulher tem que cuidar dela e do bebê nesse momento. Isso. Também a gente recomenda às grávidas a alimentação saudável, porque nós sabemos que durante a gravidez, normalmente o obstetra recomenda não engordar mais do que 10 quilos durante a gravidez toda. Então, existem situações em que a mulher não se precaver e ela acaba engordando 15, 20 quilos, 25 quilos durante uma gravidez. E depois que ela termina a gravidez, ela está obesa. É verdade. Ela está obesa, difícil de... Muitas vezes difícil tem a de questão da eclâmpsia, né? Exato, de recuperar. E a mulher, ela tem que fazer exame cardíaco, a mulher gestante? Sim, geralmente faz. Eu recomendo toda vez, não só para o gestante, qualquer pessoa todo mundo. Que vai começar um programa, é criança, vai no médico, que tem que saber se está tudo bem, ótimo, faz o exame, faz seu ecocardiograma, seu eletro, está tudo bem, ótimo, esquece, só vai pensar nisso quando ela já for maior. Um adulto, eu vou começar, eu estava vendo um senhor obeso correndo naquele quadro que você mostrou, uma obesidade abdominal grande, correndo. Se ele foi no médico, fez o seu ecocardiograma, ótimo, né? Teste chegou ao médico, muito bem, foi recomendado ele correr. Mas se ele se mete a correr sem essa precaução, ele tem o risco de ter um infarto, de ter um acidente cardíaco por falta dessa prevenção. Por quê? Ele tem obesidade abdominal, que é um dos da predisposição para a pessoa ter problema no coração. Gente, vocês viram que tudo que foi falado aqui pelo doutor Mariano são dicas para que nós possamos, de fato, cuidar melhor da nossa vida, né? Porque o nosso coração, o nosso cérebro, todos os nossos órgãos são partes aí para que nós possamos ter uma vida saudável, né? Então nós precisamos cuidar de tudo. Não adianta cuidar só de um órgão e deixar o outro não, viu? Por isso, deixa eu cumprimentar aqui o doutor Mariano, né? O programa está encerrando. Doutor Mariano, inclusive eu quero agradecer porque ele é o meu médico, é o médico da minha família, é o médico que eu confio. E você precisa também se cuidar, viu? Porque nós somos humanos, né? Acima de nós existe um Deus, que é o Deus do impossível. Por isso, doutor Mariano, eu quero agradecer ao senhor, quero pedir a Deus pela sua vida, a vida de todos os cardiologistas, que são médicos que cuidam, né, de cada um de nós, e pedir a Deus pela vida do Sabino, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde a todos.